Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa, nossa aula de número 59. Eu sou a professora Janine e o tema da nossa aula de hoje é a sílaba tônica. Nós já falamos sobre isso em aulas anteriores, mas como é importante que durante o quarto ano alguns assuntos sejam retomados, para que isso seja bem fixado, então nós teremos essa aula novamente falando sobre o conceito da sílaba tônica. Nós vamos também perceber a ligação entre a tonicidade, o número de sílabas da palavra e a acentuação gráfica. Nós vamos reconhecer a sílaba tônica das palavras, separar em sílabas, classificar as palavras em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, tá? Então vamos lá. Vamos retomar um pouquinho para que a gente relembre o que é tonicidade, então. A sílaba tônica é aquela sílaba que é pronunciada com mais ênfase, então a gente dá mais força, o nosso tom de voz muda quando nós falamos essa sílaba tônica, tá? E em uma palavra só pode ter uma sílaba tônica. Então prestem atenção na palavra abacaxi. Se a gente for perceber, a sílaba tônica, quando a gente pronuncia, é aquela com mais força. Então, vá lá e teste. Fale, abacaxi. Onde foi a nossa sílaba mais forte? Onde foi que a gente colocou mais força? Lá na última sílaba, lá no xi. Claro que nós não vamos ficar falando abacaxi ou nós durante o dia, uma pronúncia, abacaxi, ok? Mas quando a gente for pensar na classificação, nós precisamos, primeiro, saber separar em sílabas, tá? Isso é bem importante. E identificar essa sílaba mais forte. Como é que eu faço isso? Com a pronúncia. Eu não consigo, ou é mais difícil que eu só olhe a palavra e identifique a sílaba tônica. Precisa da pronúncia para eu identificar. Então, nesse caso aqui, a última sílaba da palavra abacaxi é a mais forte, a sílaba tônica, ok? E as outras sílabas, prof? Então, o que eu faço com as outras? As outras são chamadas sílabas átonas. São aquelas sílabas que compõem a palavra, mas elas têm menos força. Então, abacaxi. Então, essas três primeiras sílabas nós pronunciamos com menos ênfase, menos força. Então, essas são as sílabas átonas, ok? Falando em classificação, nós temos três classificações para as palavras, para a questão da sílaba tônica, tá? Então, nós temos as palavras oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. Então, vamos observar como cada uma delas funciona e como que a gente identifica para poder classificar. As palavras oxítonas são aquelas que apresentam a última sílaba tônica. Então, quando a gente vai falar sobre tonicidade e classificação das palavras conforme a sílaba tônica, nós vamos fazer a contagem, vamos olhar lá no final, tá? Última, penúltima, antepenúltima. Sempre lá da direita para a esquerda, tá? Então, olhem lá. As palavras que terminam, que tem a última sílaba tônica. Por exemplo, a palavra café. O fé é a minha sílaba tônica, minha última sílaba da palavra. Então, ela é oxítona. Sofá. Última sílaba tônica é oxítona. Colher. Colher. Também a última sílaba tônica. Mocotó. Última sílaba tônica. Paraná. Última sílaba tônica é a mais forte. Percebam que, exceto a palavra colher, as outras todas são acentuadas. Então, preste atenção onde aparece o acento gráfico, tá? Essa é a sílaba tônica da palavra. Você não vai poder classificar diferente disso, tá? Então, aqui, onde já aparece o acento gráfico, você já identifica a sílaba tônica.
nas palavras onde não tem o acento gráfico, nós precisamos fazer a pronúncia para identificar colher. Eu não falo colher, colher. Eu falo colher. E eu identifico a sílaba mais forte dessa forma, ok? Então, todas essas, última sílaba tônica, eu classifico como oxítona. Aí eu tenho as paroxítonas. Essas são as palavras que apresentam a penúltima sílaba tônica. Então, última, penúltima, ok? Então, vamos ver aqui. Trouxe como exemplo para vocês a palavra amável, dócil, fêmur, ciúme, geleia, tá? Agora, prestem atenção. Quando eu vou precisar perceber a separação das sílabas, o número de sílabas de cada palavra. Amável. 3 sílabas, última, penúltima. Ma. Lembrem que eu falei do acento gráfico. Já aparece aqui, então facilita a minha identificação da sílaba tônica. Dócil. Ó. Ah, prof, mas aqui só tem 2 sílabas. Não importa. Última, penúltima, tá? E eu tenho o acento gráfico aqui que facilita a minha identificação. Fêmur, também, última, penúltima, aqui também acentuado. Ciúme. Ciúme, ó, o U, ele é um hiato, então ele é uma sílaba, ele fica separado, tá? Então, se eu fosse separar a palavra ciúme, ele ficaria ciúme, tá? Então, última, penúltima, só o U compõe a minha sílaba tônica. Então, ele é paroxítona. Geleia, também, lei, aqui é última, penúltima, não tem mais acento gráfico, depois da última revisão ortográfica lá, das normas de ortografia, mas é a minha sílaba tônica, ok? Então, prestem bastante atenção na quantidade de sílabas que essa palavra compõe. Aqui nós temos algumas regras de acentuação que elas vão ajudar você quando você precisa colocar o acento gráfico nas palavras. Então, tem aqui algumas situações que a gente precisa pensar. Então, as paroxítonas são acentuadas, as terminadas em I ou IS, por exemplo, táxi, lápis. Também são acentuadas as terminadas em US, ou uns, por exemplo, a palavra vírus, bônus ou álbuns, tá? Também são acentuadas as palavras terminadas em L, N, R e X, por exemplo, incrível, próton, éter, tórax, rouxinol. Agora, terminadas em PS, por exemplo, bíceps, com us, ãos, temos como exemplo imã, órfãs, bênção e sótãos. Também os ditongos. Lembra dos ditongos? 2 vogais juntas, ok? Então vamos lá. Seguidos ou não de S, por exemplo, água ou cáries, tá? Prof, muita regra, muito difícil para lembrar tudo isso. Então, vamos facilitar, vamos simplificar um pouquinho. Acentuam-se todas as paroxítonas, exceto as terminadas em A, E, O, ão e em, tá? Então, essas outras aqui nós temos palha, peixe, caldo, vieram e vertigem. Então, todas as outras são acentuadas. Facilitou? Facilitou em partes. Porque se a gente for pensar só na regra, é difícil que você lembre todas elas assim com tranquilidade. Mas o que vai fazer você lembrar? O treino da escrita e a percepção da sílaba tônica, tá?
Quando a gente está escrevendo, por exemplo, no computador, ele já grifa para a gente a palavrinha que não está escrito corretamente. Memorizar essas palavras que aparecem grifadas e voltar lá para fazer a correção é bem importante. Outra forma é escrita correta sempre, pessoal. Mesmo que a gente esteja escrevendo por uma mensagem, pelo celular, sempre procurar, já tem ajuda do nosso corretor ortográfico, né? Então, procurar escrever as palavras certas. Cada vez que você escreve a palavra certa, você memoriza e você vai registrando a forma correta da escrita dessas palavras, tá? É treino. Quando a gente lê também, a gente já memoriza e quando a gente escreve também, tá? Então, para que vocês tenham conhecimento e numa atividade que vocês precisam identificar, tá aqui a explicação por que ela é acentuada, ok? E também nós temos as palavras proparoxítonas, é a terceira classificação e a gente classifica as palavras que apresentam a antepenúltima sílaba tônica. Então, contando lá no final, nós vamos contar última, penúltima, antepenúltima sílaba tônica. São todas proparoxítonas, ok? Trouxe aqui para vocês a palavra abóbora, acadêmico, médico, trânsito e protótipo. O que tem de comum nessas palavras que eu trouxe para vocês? Vocês observaram uma coisa que apareceram em todas elas? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Essa é muito fácil. Então, sempre que for uma palavra proparoxítona, ela necessariamente precisa ter um acento gráfico, tá? Assim como tem abóbora, acadêmico, médico, trânsito, protótipo, tá? E sempre aquela contagem, última, penúltima, antepenúltima sílaba tônica, ok? E com isso você vai memorizando. Então, regra para as proparoxítonas, todas as proparoxítonas são acentuadas, ok? Já as paroxítonas tem aquelas regrinhas lá que eu mostrei anteriormente, tá? Legal! Relembramos as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Oxítonas apresentam a última sílaba tônica, as paroxítonas apresentam a penúltima sílaba tônica e a proparoxítona apresenta a antepenúltima sílaba tônica. Lembraram? Ok. Então, vamos treinar os nossos conhecimentos agora. Observem as palavras que eu trouxe aqui para vocês na tabela. Isso serve de registro para a aula de vocês, já como treino e registro da aula. Então, coloquem lá no caderno de vocês as palavrinhas que a prof colocou aqui e o espaço para colocar a classificação. Se você precisar separar em sílabas, pode. Faça a pronúncia dessas palavras em sílabas, pausadamente, para identificar a sílaba tônica para você poder contar última, penúltima, antepenúltima, tá? E do ladinho você coloca se ela vai ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Eu trouxe aqui para vocês a palavra remédio, âmbito, fubá, corda e colégio, tá? Anotem aí, façam a atividade, dá uma pausadinha no vídeo e na próxima a gente faz a correção, ok? Então vamos lá. Primeiro nós vamos identificar as sílabas tônicas, primeiro de tudo. Então da palavra remédio eu tenho aqui ó, no finalzinho eu tenho jo, então 3 sílabas. Última, penúltima, aqui ó, me. Âmbito, eu tenho aqui, última, penúltima, antepenúltima. Fubá, última sílaba. Corda, eu não falo corda, eu falo corda. Então, penúltima sílaba tônica. Colégio, penúltima sílaba tônica, lé. Acentuado, que já facilitou a minha vida, né? Então, vamos lá, como é que eu classifico? Última, penúltima sílaba tônica, ó, terminada em ditongo, paroxítona. Âmbito, 3 sílabas, antepenúltima sílaba tônica é acentuada, então ela é uma
proparoxítona. Fubá, última sílaba tônica, oxítona. Corda, penúltima sílaba tônica, paroxítona. E colégio, penúltima sílaba tônica, paroxítona. Confira aí o que você acertou. Se alguma você ainda não identificou, por favor, preste atenção, destaque lá na tua lista de palavras as sílabas tônicas e faça essa observação para que você possa ter entendimento dessa classificação, ok? Quem ainda não fez, eu vou pedir, colocar a data de hoje, o tema da nossa aula e o slide anterior com a nossa atividade do treinando, para que tenha um registro no caderno, tá? Feito isso, você está pronto para a atividade proposta. Vai lá e faz com bastante atenção, tá bom? Espero que tenham gostado da aula, desejo a vocês bons estudos e até a próxima!